quando esse transtorno de ansiedade começa a se manifestar, a pessoa acha que a preocupação dela é natural. E aí, de certa forma, tudo começa, ela começa de repente a entender que precisa de procurar ajuda, ou ela vai procurar ajuda porque, na verdade, gera prejuízo também para outras pessoas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem filhos e que de repente sofre com esse transtorno de ansiedade generalizada, para ela é um perigo, é uma dificuldade imensa levar o filho aí, por exemplo, deixar o filho brincar na casa do amiguinho, porque a pessoa fica superestima o perigo que pode ser esse filho brincar na casa do amiguinho e subestima a capacidade do filho, de repente, se cuidar nesse sentido. Então, existe toda uma preocupação. Então, o marido vai viajar, existe uma preocupação excessiva que algo de muito ruim possa acontecer com o marido, e também subestima a capacidade dele de se cuidar dentro desse processo. E aí a vida fica muito difícil porque é muito medo, né? É muito medo e pouca sensação de capacidade de vencer aqueles obstáculos, de ultrapassar aquele medo, né? Então, não é um transtorno difícil de ser reconhecido. Você consegue reconhecer com bastante facilidade na clínica. Como eu sempre digo, qualquer transtorno pode ser tratado online ou presencial. Eu acho que a forma não pode ser aí um obstáculo. E dentro desse transtorno, eu acredito que até o atendimento online ele pode até ser um pouco mais fácil, porque às vezes a pessoa tem um pouco de receio de sair de casa, não gosta de sair, até esse atendimento online vai facilitar o processo dele procurar ajuda. Então, o atendimento, a forma de atendimento não pode ser um impedimento aí para o processo de tratamento, né? E de verdade, a ideia é importante que a gente entenda que para fazer esse tratamento também não é uma coisa muito desafiadora assim. Dá para fazer, é óbvio que a gente precisa reconhecer caso a caso, a gente precisa entender dentro da clínica a que ponto anda esse transtorno, mas de certa forma não é um desafio tão grande a gente tratar esse tipo de transtorno. E eu acho que o primeiro passo a gente pode tratar dentro da terapia cognitivo-comportamental. Existem dados científicos que a terapia cognitivo-comportamental ela traz aí bons benefícios aí para a pessoa que vive aí com transtorno de ansiedade generalizada. E o principal passo, o primeiro passo dentro da clínica que a gente precisa fazer é identificar e especificar as situações, os problemas que essa pessoa vive por conta do transtorno de ansiedade generalizada. Então, vamos supor que a pessoa sofra com muito medo de sair de casa, né? Então, identificar e especificar o problema real é o primeiro passo para a gente conseguir tratar todo esse processo. Aí, a partir disso, a gente tenta gerar possíveis soluções, avaliar a consequência de cada uma das soluções dentro desse processo, escolher alguma das soluções para colocar em prática, avaliar o resultado obtido e lá no final, quando necessário, promover uma modificação da prática. Espera aí que eu vou explicar, gente. Na verdade, a primeira coisa que a gente precisa entender e fazer um trabalho com o paciente é para que ele entenda as reais capacidades dele, entender, primeiro, mapear todos os medos, entender como que ele está dentro daquela situação, para a partir daí, através de micropassos, também já falei aí sobre micropassos, mas a gente entender qual é a situação real e quais as formas de enfrentamento, quais os recursos que o paciente tem dentro daquela situação, sempre respeitando o medo, fazendo um trabalho empático. Não dá para a gente simplesmente acreditar que não fazer um trabalho em prático, simplesmente acreditar que ele está exagerando, né? Quando a gente faz isso, a gente, em vez de fazer aí um trabalho de aliança terapêutica, a gente faz um afastamento. Então, o ideal é que, de fato, eu consiga acolher aquela dor, eu acho que é o primeiro momento, para a partir daí traçar quais são os medos, o que está provocando tudo isso,
quais são as causas de tudo aquilo, para a partir daí traçar recursos de enfrentamento dentro da terapia cognitivo-comportamental. Iris, dá para conseguir resultados positivos aí? Nossa, diversos, né? Existem diversas ferramentas da terapia cognitiva que a gente consegue aí traçar recursos de enfrentamento para que essas pessoas lidem com esse medo de uma maneira mais positiva. Mas a gente precisa também fazer isso de uma maneira muito responsável. Ou seja, não adianta simplesmente colocar o paciente diante daquele medo bem desafiador e fazer com que ele enfrente, porque ele não vai conseguir. Então, a ideia é que a gente faça, através de micropassos, desenhe qual é a situação mais difícil para ele e qual que é a menos difícil, e aí a gente começa, através de micropassos, pela menos difícil. Tá? Sempre tentando entender o lado do paciente, discutindo na clínica, se for o caso, fazendo algum tipo de imersão, fazendo com que ele sinta aquela sensação dentro da clínica, para depois, lá fora, ele começar a traçar recursos de enfrentamento. Vou dar um exemplo que eu acho que está muito complicado, mas vamos lá. Se para ele é muito difícil deixar o filho sair de casa, talvez o primeiro passo, um exemplo, né, é tentar, de certa forma, fazer com que ele deixe o filho uns 10 minutos, não sei. Se para ele é muito difícil sair de casa e ir no supermercado, de repente ele ir no comércio da esquina já é um primeiro passo para que ele consiga aí lidar com essa ansiedade. Se de repente ele tem muito medo de ser assaltado, ele sai sem documento nenhum, porque ele sempre acredita que algo de pior pode acontecer, de repente ele trabalhar a qualidade também daqueles pensamentos, né? Qual a possibilidade disso acontecer? Existe a possibilidade? Existe. Mas qual a probabilidade disso acontecer se ele for no barzinho, no comércio da esquina? Então, tudo isso, quando a gente começa a trazer o paciente para um estado mais racional, certamente a gente vai conseguir. Certamente não, isso vai depender de caso para caso, mas é possível que a gente consiga que ele racionalize esse medo e a partir daí consiga lidar com tudo isso de uma maneira mais positiva. Então, dá para ter muito resultado positivo na clínica com pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade generalizada. Agora, um passo que é muito importante, que eu acho que facilita bastante, é fazer com que ele diferencie, que ele comece a entender que a qualidade dos pensamentos dele influencia diretamente aí nas emoções, nos sentimentos, nas sensações. Então, ele precisa entender e começar a qualificar mesmo esses pensamentos. De repente, ele tem pensamentos disfuncionais, as emoções elas tendem a ser disfuncionais, os sentimentos também. Então, ele começar a, de certa forma, fazer um trabalho de identificar esses pensamentos disfuncionais. Isso a gente faz através de um trabalho de psicoeducação. Então, explicando para ele que os pensamentos disfuncionais geram emoções disfuncionais, dando o exemplo. Então, é muito importante você buscar exemplo do próprio dia a dia, né? Então, se ele começar a pensar começar a tentar neutralizar aquele pensamento, por exemplo, se perguntando: essa possibilidade é real? É real que de repente meu filho brincando lá possa sofrer, brincando no playground, possa sofrer um acidente? É real essa possibilidade. Mas qual a probabilidade disso acontecer? Quantas pessoas você conhece no seu condomínio que sofreram acidentes graves, crianças que sofreram acidentes graves, brincando no playground? Ah, não conheço. Então você começa a tentar neutralizar esse pensamento, fazer com que aquele pensamento superestimado que estava lá em cima, ele vá descendo de degrau em degrau, para que ele não fique tão intenso, tá? Então, trabalhar isso com o seu paciente, buscar exemplos dele, questionar esses pensamentos que causam medo,
Perguntar a ele sobre as possibilidades e probabilidades vai fazer com que ele amenize aí essa sensação de insegurança e de superestimação. Então, é muito importante que o tempo todo você reconheça todo esse processo, o que está causando tanto medo, e tente aí, junto com ele, né, sempre fazendo um trabalho em conjunto e personalizado, avaliar, por exemplo, as possibilidades e as probabilidades. Gente, estratégias para você trabalhar aí na clínica com transtorno de ansiedade generalizada é o que não falta. Tem muita coisa, tá, gente? Ei, quer entender um pouquinho mais sobre o assunto? Clica aqui que eu falo sobre isso na íntegra nesse vídeo, tá bom? Beijo!